Olá pessoal, bem-vindo ao canal para mais uma sequência de estudo, como eu havia prometido na aula anterior sobre estudo determinante de ordem 1, ordem 2. Hoje a nossa aula foca em cima do determinante de ordem 3, matriz quadrada de ordem 3. Vamos ver a técnica de resolução utilizada para resolver o determinante de uma matriz quadrada de ordem 3. Nós vimos matriz quadrada de ordem 1, que era uma técnica. Vimos determinante de matriz quadrada de ordem 2, que foi aquela técnica que nós resolvemos aquelas questões. E hoje nós vamos ver determinante de ordem 3. Tem a técnica própria, cada determinante, a partir de agora, à medida que eu for aumentando a ordem da matriz quadrada, essas técnicas vão sendo mudadas, vão sendo aprimoradas. Cada matemático desenvolveu uma técnica que ajuda você a resolver o determinante independente da ordem da matriz quadrada que você está estudando. Então nós temos aqui matriz quadrada de ordem 3 para a nossa aula de hoje. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu comentário, chamar os amigos para o canal, acionar o sininho para você receber as notificações das aulas que são postadas no canal. Vamos à nossa aula de hoje sobre determinante de ordem 3. Veja que aqui nesse caso nós temos uma matriz de ordem 3, já estamos avançado, já vamos para a de ordem 3, quadrada, logicamente, quando fala em ordem, sempre está estabelecendo que essa matriz ela vai ter 3 linhas, no caso aqui a ordem 3 linhas por 3 colunas, sempre as linhas primeiro, depois as colunas. E que, se você observar atentamente, você vê que essa matriz ela tem, de fato, tem 3 linhas e ela vai ter aqui no caso 3 colunas. Professor, o que significa, já que eu estou com dificuldade de entender o que significa esses índices, né? No caso aqui eu tenho os números A22, A23, A31, A32, A33. Até agora estou com dificuldade para entender o que significa esses números que estão acompanhados dessa letra A. Esse primeiro elemento aqui no caso, normalmente a representação genérica de um elemento de uma matriz A é A e J. O I, ele indica a linha que o elemento está, indica a linha. Recapitulando aqui para aqueles que estão com dificuldade, ele indica a linha aqui no caso. E o J indica a coluna que o elemento se encontra. Nesse caso aqui, ele vai indicar a coluna. Então, se eu, por exemplo, perguntar, professor, que elemento é esse A23 ou A23, como alguns chamam? O que quer dizer esse primeiro 2? Esse primeiro 2, ele é o I. Ou seja, ele está onde? Ele está onde? Na segunda linha. O primeiro elemento indica a linha. Professor, e esse 3? Indica que ele está na terceira coluna. Então é por isso que você tem aqui no caso um elemento A23 que está onde? Na segunda linha, que de fato ele está na segunda linha. E está onde, professor? Terceira coluna. Então veja que você é o endereço desse elemento dentro dessa matriz. Só recapitulando para aqueles que estão com dificuldade. O primeiro elemento indica a linha, o segundo elemento indica a coluna. Então vamos lá, nosso assunto, que é justamente fazer aqui a limpeza, justamente para entendermos o que é o determinante de uma matriz quadrada de ordem 3. Esse determinante de matriz quadrada de ordem 3, recebe uma técnica de um matemático francês denominado de Sarrus. Aqui está escrito Sarrus, mas quer dizer regra de Sarrus. O que diz a regra de Sarrus? Diz o seguinte: você tem 2 modos de aplicar a regra de Sarrus na resolução de um determinante de ordem 3. Primeira observação da regra de Sarrus, ou Sarrus. Você observa que esses elementos que nós temos aqui, só um instante, veja, ó, eu tenho A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, veja que eles estão aqui. Só que observe, aqui nós teríamos que ter a nossa barra, separando os elementos da nossa matriz. Professor, e o que faz essas 2 colunas aqui? Veja o que diz a regra, a primeira etapa da regra de Sarrus, ou Sarrus.
Ele diz que você vai repetir a primeira e a segunda colunas à direita. Veja que essa coluna A11, A21 e A31, ela está aqui, ó. Aqui nós temos a primeira coluna, ela está repetida. A regra diz que você repete aqui fora. E essa segunda, aqui você observa que nós temos a segunda coluna. Veja que aqui nós temos o A12, o A22 e o A32. Está repetido. E agora, professor, o que diz a continuação da regra de Sarris? Diz o seguinte: para calcularmos o determinante dessa matriz A, que nós estamos estudando acima, determinante da matriz A, isso aqui vai ser igual. Colocamos a barra, até aqui é a matriz original, e veja o que acontece com esses outros elementos. Vamos pontilhar eles aqui, porque eles estão sendo repetidos como aplicação da fórmula. Ele é uma extensão da matriz, só que, de acordo com a fórmula de Sarris, ele é repetido. Essa coluna é repetida de acordo com a observação número 1, aqui do lado direito. Multiplicando os termos entre si, seguindo os traços em diagonal. Lembrando novamente, para aqueles que precisam rever, lá no estudo das matrizes, o que de fato são essas indicações que nós temos aqui para a nossa direita, e essas indicações que nós temos aqui para a nossa esquerda. Nesse caso, nós temos duas indicações. E veja que essas linhas que estão sendo pontilhadas, elas passam por esses elementos. O sinal prevalece. Não esqueçam que esse mais que nós temos aqui não quer dizer que o sinal vai ser positivo do produto. Aqui, na realidade, você tem que conservar o sinal da multiplicação. Conservar o sinal da multiplicação dos elementos. Por exemplo, se eu multiplicar menos 2 vezes 3, vai dar menos 6. Você vai conservar o sinal dos elementos que estão nessas diagonais, nesse caso 3 diagonais. Essas diagonais que nós já sabemos, elas são definidas como diagonal principal, DP, e as que vão para a esquerda, muda o sinal. Esse menos aqui não é para conservar, é para você mudar o sinal. Se por acaso você multiplicar e der menos 3, você coloca mais 3. É somente isto. Esse sinal é para mudança de sinal do produto. E esses elementos que estão nessa posição em direção à nossa esquerda, eles são definidos como sendo os elementos que nós chamamos de diagonal quê? Diagonal secundária. Então, professor, o determinante dessa matriz A que nós temos aqui, pela regra de Sarris, é escrito como? Você multiplica todos os elementos da onde? Da diagonal principal, conservando o sinal do produto. E subtrai, ou seja, troca o sinal dos elementos que vão estar onde, professor? Na diagonal secundária, que você vai obter da diagonal secundária. Fazendo esses produtos e no final fazendo a subtração, você vai encontrar o determinante usando a regra de Sarris. Vamos para frente para continuarmos o nosso estudo sobre determinante de ordem 3. Dica importantíssima, por favor, não esqueçam de ler, reler e aplicar essa dica importantíssima, né? A regra de Sarris também pode ser utilizada repetindo a primeira e a segunda linhas, ao invés de repetir a primeira e a segunda coluna. Como assim, professor? Aqui na indicação, nós poderíamos, por exemplo, vamos só observar aqui, a partir daqui, sairmos para a indicação da observação. Vamos colocar aqui do lado como uma representação do que ele está falando, para melhor entendimento nosso. Nós temos aqui uma matriz A quadrada de ordem 3, A11, aqui nós temos o A12, aqui nós temos o A13, que é a nossa matriz. Aqui é o A21, A22, A23, mesma matriz da definição anterior, A31, A32 e A33, só um instante, A33. Veja, o que diz essa dica importante? Lá na regra de Sarris, primeira observação, primeira dica da regra de Sarris, você pegava as colunas e repetia aqui do lado, do lado direito, você colocava do lado direito.
A primeira e a segunda coluna. Só que há uma extensão dessa regra. Você vai aplicar o que diz aqui. Você pode pegar a primeira e segunda linha e colocar embaixo. Nesse caso, você pode pegar essa primeira e essa segunda linha e colocar aqui embaixo. Você coloca o A11, o A12, o A13, no caso, o A13. Você coloca aqui, no caso, o A21, o A22 e o A23. Só um instante, o A23. Aí, o que vai acontecer, professor? Estende para cá pontilhado e aí você vai montar diagonais. Veja que fica fácil de entender as diagonais. Ó. Vamos ter quantas diagonais principais? Uma, nós vamos ter duas diagonais principais, três diagonais principais. Secundária, veja, nós vamos ter uma, nós vamos ter duas e nós vamos ter três. Então veja que aqui você tem uma outra extensão, uma outra aplicação por analogia para a regra de Sarrus, pegando a primeira e segunda linha e colocando logo abaixo. Vamos para o nosso exemplo de aplicação. Calcule o determinante da matriz, no caso a matriz A quadrada de ordem dela aqui no caso, nós estamos observando, só um instantezinho, nós temos aqui a ordem dessa matriz como sendo qual? A ordem 3 por 3. Então, o que nós vamos aplicar aqui? Nós vamos aplicar a regra de Sarrus, ou Sarrus, né? Como queiram fazer a leitura. Então, o que vai acontecer agora? Vamos calcular o determinante da nossa matriz usando a regra de Sarrus na primeira observação dessa regra. Vamos repetir os elementos 1, 2, 4 da nossa matriz, normal. Vamos pegar o 3, 2, 1 da nossa matriz, o 2, 0 e 4. O que diz lá na extensão da nossa primeira observação? Essas duas primeiras colunas são repetidas aqui, no caso, 1 e 2, aqui nós vamos ter 3 e 2, e aqui nós vamos ter 2 e 0. Veja, no momento que eu faço isso, estou aplicando a primeira definição da regra de Sarrus. O que eu vou fazer agora? Fazer as diagonais. Não esqueçam, em alinhado, diagonal principal 1, diagonal principal 2, diagonal principal 3. Aqui eu vou ter diagonal secundária 1, diagonal secundária 2 e diagonal secundária 3. O determinante da nossa matriz aqui vai ser igual a quanto? Vamos fazer os produtos. Não esqueça os produtos. Vamos pegar esse primeiro produto. 1 vezes 2 vezes 4. Nós vamos ter aqui no caso 8. A principal primeiro. Não esqueçam da regra. Aqui nós temos a secundária. Nesse caso, multiplicando 2 vezes 1 vezes 2. Aqui nós vamos ter 4 positivo. Conserva. 4 vezes 3 dá 12. 12 vezes 0. Nós vamos ter 0. Isso a principal. Agora eu vou fazer o que, professor? Subtrair do produto dos elementos da secundária. Quais são eles? Nós temos aqui esse primeiro elemento. 2 vezes 2, 4 vezes 4 dá igual a 16. Vamos pegar agora na segunda diagonal secundária. 0 vezes 1, 0 vezes 1, nós vamos ter 0. E por último nós vamos ter 4 vezes 3 vezes 2. 4 vezes 3 dá 12. 12 vezes 2 nós vamos encontrar 24. Fazemos o que agora, professor? Vamos observar o que nós temos para fazer com os elementos da principal e depois da secundária. 8 mais 4 dá 12. E veja que muda o sinal, menos. Somamos 16. Com 24 nós vamos encontrar 40. Então o determinante, quer dizer, o número associado a esta matriz, no caso, é o menos 28. Aplicamos aqui no caso que nós vimos na primeira extensão da regra de Sarrus. Agora vamos aplicar essa segunda observação que nós vimos aqui sobre a dica, né? Nós vamos aplicar a dica. Determinante da nossa matriz A vai ser igual a quem? Vamos repetir os elementos. Quais são os elementos? 1, 2 e 4. Vamos repetir o outro elemento. O 3, o 2 e o 1. E vamos repetir o elemento 2, 0 e 4. Colocamos os elementos. Agora vamos fazer o quê? Aplicar a extensão do que diz a regra. Vamos pegar as linhas, as duas primeiras linhas e repetir embaixo. 1, 2 e 4. Vamos botar o 3, o 2 e 1. E vamos estender, fazer o pontilhamento para fecharmos aqui
nossos elementos. Vamos agora fazer as multiplicações das diagonais. Uma diagonal principal 1, então vamos lá. Determinante, só um instante. Determinante da nossa matriz A vai ser igual a quanto? Fazendo logo essa multiplicação, aqui vai dar 8. Fazendo essa multiplicação, 3 vezes 0 é 0, 0 vezes 4, que vai dar 0. Fazendo essa multiplicação, 2 vezes 2, 4 vezes 1 vai dar igual a 4. Subtrai, não esqueça que troca. Multiplicando da secundária, 2 vezes 2 dá 4 vezes 4 vai dar 16. Multiplicando a outra secundária, 1 vezes 0 é 0, 0 vezes 1 aqui vai dar 0. E multiplicando a outra secundária, 3 vezes 2 dá 6, 6 vezes 4 dá igual a 24. Aplicamos aqui no caso a dica importante, veja que nós vamos encontrar a mesma resposta. 16 mais 24 dá igual a 40 e o nosso determinante aqui no caso, ele vai ser igual a menos 28. Quer dizer, você tem essas duas técnicas por extensão da definição de quem? Da definição da regra de Sarris. Agora também temos uma outra dica, uma dica particular. Ou seja, ainda você tem mais uma dica que você pode aplicar para calcular esse menos 28, tanto pela primeira regra do Sarrus ou de Sarris, como pela segunda. Vamos aplicar aqui uma dica importante, que às vezes ela se torna mais rápida. Vamos ver outra maneira de resolver esse determinante de ordem 3. Vamos observar, vou repetir os mesmos elementos. Vamos botar aqui a nossa representação, 1, 2, 4, vamos ter 3, 2, aqui 1, repetindo nossos elementos, 2, 0 e 4. Olha o que acontece quando eu faço isto, faça isso sempre. Esses elementos que estão aqui nas extremidades, o 1 e o 4, você traz eles para baixo. E esses elementos, só um instantezinho aqui, esses elementos aqui no caso, que estão na parte inferior, o 2 e o 4, eles vão para a parte superior. Vamos colocar ele aqui em cima, no caso o 2, botar de vermelho para ficar melhor entendimento, um destaque. Aqui você tem o 2 e o 4, esses que estão circulados. Identifique as diagonais. Veja, multiplique 2 vezes 2 vezes 1. Nós vamos ter o determinante da nossa matriz A igual, aqui vai dar 4. Multiplica a outra diagonal. 1 vezes 2 é 2. E 2 vezes 4 aqui vai dar 8. A ordem dos termos que você multiplica não altera, não esqueçam disto. 3 vezes 0 aqui vai dar 0, 0 vezes 4 aqui vai dar 0. Menos, não esqueça que tem sempre o menos. Diagonal secundária, 3 vezes 2 vezes 4 aqui vai dar 24. 2 vezes 2, 4 vezes 4 aqui vai dar 16. E só 1 vezes 0 vezes 1 vai dar igual a 0. Multiplicação por 0 é igual a 0. Aqui vai dar igual a 12 e aqui vai dar igual a 40. Nesse caso, veja que eu tenho uma outra técnicazinha para encontrarmos o que nós definimos como sendo, só um instantezinho aqui, como sendo o determinante de uma matriz de ordem que? De ordem 3. Veja que eu mostrei 3 maneiras diferentes de resolver uma matriz utilizando a regra de Sarris. Você pode aplicar ou a primeira situação, veja que nós encontramos menos 28, pode aplicar a segunda situação, veja que nós encontramos menos 28, e ainda temos uma técnica alternativa que nós encontramos como sendo menos 28. Vamos continuar, vamos encerrarmos essa parte de determinante de ordem 3, utilizando ou resolvendo esta equação. Veja que aqui nesse caso, nós temos uma matriz de ordem 3, aqui nesse caso a ordem é 3, e nesse caso, professor, não é a ordem 3. Qual é a ordem dela? Ordem 2. Cada um com sua técnica. Não esqueçam disto. Então vamos lá, identificamos as ordens. Como já está representado em matriz, o que eu vou fazer? Vou aplicar aqui o que nós definimos como sendo qualquer regra que nós vimos anteriormente nessa aplicação que nós vimos agora. Vamos utilizar essa última que eu apliquei. Vamos pegar esses elementos aqui da extremidade inferior, levá-los para cima, o 2 e o 0. E vamos pegar esses elementos daqui da extremidade superior e trazer eles aqui para baixo, no caso, o x e o 3. E vamos identificar diagonais, multiplicando 2 vezes 1 vezes 4
Aqui nós estamos procurando quem aqui? Nós estamos procurando esse x. Está pedindo para resolver em R. Equação. Multiplicando 2 vezes 1 vezes 4, aqui vai dar igual a 8, diagonal principal. Multiplicando x vezes 3 vezes 0. Toda vez que tiver um dos termos igual a 0 e multiplicando vai dar 0. 2 vezes 0 vezes 3 também aqui vai dar 0. Diagonal principal já foi. Agora, subtrai de quem? Desses da secundária. 2 vezes 1, 2 vezes 0 vai dar 0. 2 vezes 3, 6 vezes 3, aqui vai dar igual a 18. E x vezes 0 dá igual a quanto? Dá igual a 0. 0 vezes 4, isso aqui vai ser igual a quem? A 0. Professor, não ficou x desse lado, mas veja. Determinante de ordem 2, só multiplicar a diagonal principal 2 vezes 4, aqui 2 vezes 4, e subtrair da diagonal secundária, 1 vezes quem? 1 vezes x. Aí veja que nós temos o x. Aqui os zeros eliminam, fica 8. Aqui esses zeros eliminam, fica menos quanto? Está mais 18, fica menos 18. Isso aqui tudo igual a quem? 2 vezes 4, 8. 1 vezes x dá igual a x. O que eu vou fazer agora? Nós vamos pegar esse x e levar para lá. Então aqui vai ficar x positivo. Aqui nós já temos o 8. Esse que está mais vem para cá menos 8. E esse que está menos 18 vem para cá mais 18. 8 menos 8 dá 0. Nosso x ele vai ser igual a quanto? Vai ser igual a 18. Essa aqui é o que nós chamamos de solução da nossa equação para esse determinante, cuja ordem dele, a matriz 3 por 3, e esse determinante é uma matriz de ordem 2 por 2. Não se esqueça de dar uma revisada sobre a regra de Sarruís, que é uma das mais aplicadas dentro do estudo do determinante. E mesmo assim, vamos aprofundar os estudos nas aulas futuras sobre as novas regras que vão aparecer para determinante de ordem superior a 3. Antes de encerrarmos a aula, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu comentário, acionar o sininho para receber a notificação das aulas que nós postamos aqui no canal. Se inscreva, não se esqueça de convidar os amigos para o nosso canal.